Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício que vai auxiliar vocês nas resoluções dos exercícios do conteúdo do módulo 1, encontro 4, né, que é em relação à série de pagamentos, né, e também tem a ver com as tomadas de decisão. Então vamos resolver o seguinte exemplo aqui. Um bem cujo preço à vista é R$ 120, é vendido em 6 prestações mensais iguais, antecipadas. Se os juros são de 10% ao mês, determina as prestações. Eu vou fazer aqui um esqueminha de como que é a situação. A situação nossa é de você pagar à vista, né? Ou você pagar parcelado em 6 vezes. Quando você paga à vista, você paga na época zero, né? No ato da compra. E aí você vai pagar um valor de R$ 120. A sua segunda opção é uma opção de um pagamento parcelado em 6 vezes. Só que uma delas é antecipadas. O que significa antecipada? Quer dizer que no ato da compra você tem que pagar uma prestação. Postecipada, você paga depois do ato da compra. E aí ele vai identificar para você se é pago 1 mês ou 2 meses depois, ou 3, aí tem que estar especificado no desenho, no exercício. Quando a gente fala antecipada, você já identifica que você tem que pagar uma prestação aqui no ato da compra. Como é em 6 vezes, então 1 mês depois eu vou pagar uma prestação, no segundo mês eu vou pagar uma outra prestação, no terceiro mês eu vou pagar uma outra prestação. E aqui no quarto mês mais uma, e no quinto mês mais uma prestação. Então aqui está um esboço de como são as formas de pagamento, à vista e a prazo. Só que o que acontece? A gente tem que são cobrados juros em relação ao saldo devedor de 10% ao mês. E como esses valores aqui eles estão em épocas diferentes, eu não posso compará-los em épocas diferentes. Eu sempre tenho que estar na mesma época. Porque um valor de R$ 100 na época 0 é diferente de um valor de R$ 100 na época 1. Então, eu não posso fazer apenas, nesse caso, dividido em 6 vezes, somar as 6 prestações e igualar, porque isso no saldo devedor é pagado o juro. Então, o que a gente vai fazer? Você tem que escolher uma época para você igualar os seus resultados. Então, nesse caso aqui, escolhendo a época 0, tá? Vou escolher a época 0. Então, você tem o chamado valor futuro e o valor atual, tá bom? Que foi definido lá no vídeo de apresentação, como que a gente faz isso, tá bom? Então, aqui eu vou trazer para a época 0, então esse valor aqui já está na época 0, então eu tenho que 120 vai ser igual a esse valor, ele já está na época 0, então é o valor dele mesmo, mais esse P aqui, ó, ele está na época 1, e a gente vai trazer ele para a época 0. Então, quer dizer que ele é um valor futuro, e como a gente vai trazer ele, um valor atual. Como que a gente encontra o valor atual? Você pega o valor futuro, que é o P, e divide por 1 mais a taxa. Só que a taxa é de 10%, e a gente tem que usar em decimal, então aqui é 0,1. Mais aí o segundo caso, só que agora a gente tem que trazer da época 2 para a época 0, então você tem que transladar esse dinheiro em 2 unidades de tempo, então ele vai ser a prestação dividido por 1 mais a taxa, que é de 10%, isso aqui é elevado ao quadrado. E vamos fazer isso com todos os casos. Então, a terceira prestação, né, a quarta prestação aqui, é 1 mais 0,1
elevado à quarta, tá? Desculpa, ao cubo, mais a prestação, dividido por 1, mais 0,1, isso aqui elevado à quarta, mais a última, que é a prestação, só que transladando ele 5 unidades de tempo. Então, vai ficar mais 0,1, aqui tudo elevado à quinta. Você observa aqui que você tem prestação em todas as parcelas, então eu vou colocar essa prestação aqui em evidência, então evidenciando a prestação. Quando eu colocar o P em evidência aqui, vai sobrar 1. Colocando aqui o P em evidência e já fazendo essa conta, vai sobrar 1 sobre 1,1, ele vai dar 1. Já nesse vai sobrar 1 sobre 1,1 elevado ao quadrado, mais 1 sobre 1,1 elevado ao cubo, mais 1 sobre 1,1 elevado à quarta, mais 1 sobre 1,1 elevado à quinta. Tá? Então, é essa que a gente vai identificar. Como foi especificado no webinar, a gente não vai ficar preso a fórmulas e assim as ideias, e fazendo sempre as ligações de conteúdos que vocês já viram e já trabalharam e sabem manipular. Então, aqui eu tenho que isso aqui vai dar 120, igual a prestação. Se você observar esse termo aqui, ó, que está entre parênteses, ele é a soma de uma progressão geométrica de razão Q igual a 1 sobre 1,1. Então, aqui é a soma de uma progressão geométrica, tá? Uma soma de uma progressão geométrica de razão 1 sobre 1,1, tá? E eu vou colocar aqui num lembrete, a soma de uma progressão geométrica, já foi trabalhado lá no primeiro ano do ensino médio, que é o A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N, onde N é o número de parcelas, menos 1 dividido por Q menos 1. Então, a gente vai usar no lugar desse termo aqui, dessa soma que está entre parênteses, a gente vai utilizar essa expressão aqui. Tá? Então, o primeiro termo aqui é 1, então vai ficar 1 vezes. Aí você vai ter a razão já foi identificada aqui, que é 1 sobre 1,1, elevado ao número de parcelas, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então elevado à sexta, tá? Menos 1, dividido por 1 sobre 1,1, menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é manipular essa expressão e utilizar a calculadora científica para a gente encontrar o valor. Tá? Então, aqui vai ficar 120 igual, fazendo uma continha que eu já vou pôr um pouquinho aqui mais para baixo, para não uma conta que eu vou fazer. Então, P vezes 1 vai dar P. Aqui eu vou, como é uma fração elevada a sexta, então vai ser o primeiro a sexta que vai dar 6, e esse aqui elevado a sexta. Então, ficou 1 sobre 1,1 elevado a sexta menos 1. E aqui também da mesma forma. Tá? Vou colocar aqui do lado para tentar fazer tudo num quadro só. Aqui, ó, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Como aqui de baixo é 1, então o mínimo aqui é 1,1 elevado à sexta, tá? Então, esse dividido por esse vai dar 1, vezes 1 vai dar 1. Menos esse dividido por 1 vai dar esse, vezes 1, então vai dar 1,1 elevado à sexta. E aqui também da mesma forma, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Então vai ficar
1,1, tá? Esse dividido por esse vai dar 1, vezes 1 vai dar 1, menos esse dividido por 1 vai dar 1,1, vezes 1, 1,1. E aqui, como tem 1,1 à sexta e 1,1, eu posso simplificar aqui e aqui. Então, aqui vai sobrar 1,1 elevado à quinta e esse cara aqui vai sumir. Então, a gente vai ter 120, que é igual a P vezes 1 menos 1,1 elevado à sexta dividido por 1,1 elevado à quinta. E aqui a gente já simplificou, então fazendo essa diferença aqui, que vai ficar menos 0,1. Esse cara aqui está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então ficou 120 vezes menos 0,1, tá? Isso aqui é igual a P vezes 1 menos 1,1 elevado à sexta, dividido por 1,1 elevado à quinta. Fazendo essa multiplicação aqui, isso vai dar menos 12. Isso aqui vezes, esse cara está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, e esse aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 12 vezes 1,1 elevado à quinta, dividido por 1 menos 1,1 elevado à sexta, isso aqui é igual a prestação. Então, isso aqui vai implicar, agora para a gente encontrar esse valor, a gente vai fazer um valor aproximado, e precisamos recorrer à calculadora. Então, eu vou digitar esse termo lá. Então, vamos só, para a gente poder lembrar, é menos 12 vezes 1,1 elevado à quinta, dividido por 1 menos 1,1 elevado à sexta. Então, vou minimizar aqui minha tela do aplicativo. Vou pegar aqui a minha calculadora online. Então, vou pôr aqui entre parênteses, menos 12 vezes 1,1. Aí elevado, a gente faz aqui a aplicação x elevado a y, coloco a quinta, fecho parênteses, dividido, abro parêntese, 1 menos 1,1 elevado a sexta. Então, a função aqui, x elevado a y elevado a sexta. E fecho parênteses e dou a igualdade. Então, deu aproximadamente, como é um valor em moeda, eu vou aproximar para duas casas depois da vírgula. Então, vai dar 25,05, quer dizer, R$ 25,05. Vamos aqui para o nosso aplicativo, mostramos na calculadora online como faz essa continha. Então, aqui deu aproximadamente R$ 25,05. Então, portanto, o valor da prestação é R$ 25,05. E até o próximo vídeo.